Neste vídeo você encontrará a teoria sobre força de atrito de uma maneira clara e objetiva, informações e dicas retiradas das questões de muitos vestibulares que resolvi. Se no final você achar que ele foi útil, inscreva-se. O fisicovestibular.com.br agradece. Força de atrito, que nós vamos chamar de FAT. A força de atrito, FAT, veja bem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha em cima. Então ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem intensidade, direção e sentido. Ela é uma força tangencial à trajetória. Quer dizer que ela tem a mesma direção que a trajetória. Ela é paralela à trajetória. Em outras palavras, se a trajetória é horizontal, ela tem direção horizontal. Se a trajetória for vertical, ela tem direção vertical. E assim por diante. Então, ela é sempre tangencial à trajetória e ela tem sempre sentido contrário ao movimento ou à tendência ao movimento. Então, por exemplo, se o corpo está se movendo para a direita, ela é contrária, ela é para a esquerda. Ou se tem uma força aplicada no corpo, ele está tendendo a se mover para a direita, ela também será contrária. Então, ela é sempre contrária ao movimento, se o corpo estiver em movimento, ou à tendência de movimento, se o corpo estiver em repouso. E ela surge devido à rugosidade, à aspereza entre as duas superfícies que estão em contato. Tá vendo aqui no desenho? Essa rugosidade, essa aspereza são reentrâncias e saliências, muitas vezes microscópicas, que surgem entre as duas superfícies que estão em contato. Tá vendo? Eu coloquei aqui um desenho para você ver, tá vendo? Aqui ó, estão as reentrâncias e saliências, muitas vezes microscópicas. Então é graças a essas, é devido a essas reentrâncias e saliências que surge a força de atrito. Você tem que guardar essa informação, tá? Quando o atrito for estático, ele se refere a corpos em repouso. Então, sempre que os corpos estiverem em repouso, nós vamos chamar de força de atrito estático. E quando ele estiver em movimento, nós vamos chamar de a força de atrito dinâmico ou cinético. Então, estático, força de atrito estático, se refere a corpos em repouso. Vamos chamar de FAT-E. E força de atrito dinâmico se refere a quando os corpos estiverem em movimento, que nós vamos chamar de FAT-D. Leis empíricas do atrito. A força de atrito se opõe ao movimento, é contrária ao movimento de um corpo que desliza apoiado sobre um plano ou sobre uma superfície. Então, ela é sempre contrária ao movimento. A força de atrito se opõe à tendência ao movimento de um corpo apoiado sobre um plano ou sobre uma superfície. Então, se ele tende a se mover para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Essa é importantíssima. A força de atrito é proporcional à força normal, N, que o plano exerce sobre o corpo. Ou seja, FAT é igual a μN. Tá vendo? FAT é vetor, esse μ é o coeficiente de atrito, é uma grandeza escalar, e N normal, é uma grandeza vetorial. Quando você multiplica uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, você vai obter uma grandeza vetorial, que no caso é a força de atrito, então ela é vetorial. Então, FAT é igual a μ vezes N. Infelizmente, você vai ter que memorizar essa fórmula aqui, tá? Onde FAT é a intensidade, o módulo da força de atrito, tá vendo? Eu coloquei sem seta. Ela é medida em Newton no sistema internacional. N é a intensidade de reação normal de apoio, também medida em Newton no sistema internacional. E μ é o coeficiente de atrito. Ele é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Por que ela não tem unidade? Porque ela é uma relação entre a força de atrito FAT, tá? Então, por exemplo, se eu aqui está o μ, eu passo o N dividindo, tá vendo? Então o μ vai ser FAT sobre N, mas o FAT é a força de atrito no sistema internacional medida em Newton, e o N é a reação normal do apoio, também medido em Newton. Newton com Newton cancela, então não vai ter unidade. Então μ é uma grandeza adimensional, não tem unidade, e é o coeficiente de atrito. A intensidade da força de atrito, dentro de certos limites, não depende da área de contato. Guarde bem, hein?
não depende da área de contato. A gente vai ver isso bem melhor depois, tá? E depois que o movimento foi iniciado, a força de atrito não depende da velocidade. Então, se você tem, por exemplo, um bloco sobre um plano se movendo e está com uma velocidade de 20 metros por segundo, se a força de atrito for 3 newton, se sobre esse mesmo bloco, esse mesmo plano, ele tiver uma velocidade de 40 metros por segundo, ela vai continuar sendo de 3 newton. Então, ela não depende da velocidade do corpo depois que ele entrou em movimento. Agora você deve ficar bastante atento e procurar entender as explicações baseadas na sequência abaixo. Considere um bloco de massa m sobre um plano horizontal, sujeito a uma força externa F de valor variável. Quando o corpo estiver em repouso e não houver a força externa F, ninguém está puxando, ninguém está empurrando, a força de atrito é nula. Tá vendo aqui, ó? Corpo em repouso, não tem nenhuma força puxando nem empurrando, então não vai surgir força de atrito sobre esse corpo. A força de atrito é nula. Aí o que você faz? Aí você aplica uma força externa, F1, alguém está puxando esse bloco para a direita com uma força F1, mas acontece que o bloco continua em repouso. E se ele continua em repouso, vai aparecer uma força de atrito FAT1 em sentido contrário ao F1. E como ele está em repouso, a resultante tem que ser nula. Então o F1 vai ter que anular o FAT1, eles vão ter que ter o mesmo módulo, tá? Então essa é vetor, aqui é vetor. Então, por exemplo, 2 newtons aqui, 2 newtons aqui, elas se anulam, tá? Então o módulo da força de atrito 1 tem que ser igual ao módulo da força externa 1. Aí o que você faz? Você aumenta mais ainda o valor da força externa e passa para F2, mas o bloco continua em repouso, então é claro que vai surgir um FAT em sentido contrário, FAT2, que eles vão ter o mesmo módulo. O módulo do F2 tem que ser igual ao módulo do FAT2, porque ele está em repouso e a força resultante sobre ele deve ser nula. Portanto, enquanto houver repouso, a força externa tem que anular a força de atrito. Com o corpo permanecendo em repouso, aumentando a intensidade da força externa F, a intensidade da força de atrito estático, porque está em repouso é estático, também aumenta, figuras acima, até que o corpo fique na iminência de movimento. Está aqui na figura abaixo. Então você vai aumentando a força externa, vai aumentando o FAT, até que ele fique na iminência do movimento. Está para se mover, está aqui na figura abaixo. Então o bloco está em repouso, mas está na iminência de movimento, está para começar a se mover. Se aplicou uma força externa F3, aí essa força de atrito é a força de atrito estático máximo, que aparece quando? Quando ele está na iminência do movimento, está para se mover. Essa força de atrito estático máxima, que só surge quando ele está na iminência do movimento, ela é chamada de força de atrito de destaque, é o F3. Portanto, o F3 é maior que o F2. Então, quando o corpo está na iminência de movimento, começar a se mover, a intensidade da força de atrito estático é máxima. E nesse exato momento, a força de atrito vai se tornar cinética. Muito bem. Essa força de atrito estático máximo, FAT máximo, é a força de atrito de destaque, ou simplesmente força de atrito estático. Então, sempre que ele falar em força de atrito estático, ele está se referindo à força de atrito estático máximo, tá? Aquela que surge quando ele está na iminência de movimento. E essa força de atrito estático é aquela cuja intensidade surge, já vimos, quando o bloco está na iminência de movimento. E ela é fornecida por essa expressão aqui, ó, que infelizmente, meu amigo, você vai ter que decorar. Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático, μe, vezes a normal. A normal é a reação normal do apoio. Tá? Eu coloquei aqui, ó, as 4 forças que estão agindo nesse meu exemplo, nele. A força externa F3, a força de atrito estático máximo, porque esse caso é quando ele está na iminência de movimento. A Terra aplica nele uma força peso para baixo, puxando ele para baixo, e o bloco
E o apoio reage nele para cima com a normal. Então essa normal a gente chama reação normal do apoio, ou a força que o bloco troca com o apoio. E esse F3 é a força de atrito estático máximo, tá? Que ela é maior que qualquer uma das anteriores. Então, força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E é sempre que ele falar em força de atrito estático, lembre-se bem, hein? Ele está se referindo a essa força de atrito estático máximo. Aí o que acontece? Acontece que qualquer valor de força externa, que vai ter valor maior que F3, que é a força que é igual à força de atrito estático máximo, então se ela for maior ou igual a F3, ela faz com que o corpo entre em movimento. E a partir daí que o corpo entra em movimento, veja bem agora, hein? Se ele já está em movimento, então a força de atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmica ou cinética. Então ele está em movimento, vai ter uma força externa puxando e um fato dinâmico agora porque ele está em movimento, não é mais estático. Então essa força de atrito dinâmico ou cinético que surge depois que o bloco entrou em movimento, ela é sempre a mesma, tem sempre o mesmo valor, independente da velocidade do bloco, independente da força externa que está puxando. E sua intensidade é dada por fato dinâmico é igual a mi dinâmico, novo coeficiente, tá? Vezes a normal. Veja bem que o fato de atrito dinâmico, ele apenas depende do coeficiente de atrito dinâmico, que está relacionado entre as superfícies, que depende das características da superfície que estão em contato, vezes a normal. Pode ver que a força externa F não tem relação nenhuma com a força de atrito dinâmico. Então, para qualquer força externa que estiver puxando, a força de atrito dinâmico vai ser mesmo, e além disso, ela independe também da velocidade do corpo. Então, você tem que guardar, Força de atrito estático é mi estático vezes a normal, que só surge quando ele está em repouso, e esse valor é o valor da força de atrito estático máxima. E a força, depois que ele entrou em movimento, a força de atrito vira dinâmica, e ela é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Toda a explicação anterior está representada sucintamente nesse gráfico aqui, ó. E preste muita atenção nesse gráfico, porque ele já apareceu no Enem. Então, o gráfico abaixo representa todo o processo que já foi explicado anteriormente. O que você tem nesse gráfico? Você tem aqui a força de atrito no eixo vertical e no eixo horizontal a força externa que alguém está aplicando sobre o corpo. Então, veja bem, quando a força externa é nula, a força de atrito é nula. Então, bloco em repouso, se não tiver nenhuma força externa agindo, não tem força de atrito. Aí o que está acontecendo? Você está aumentando a força externa e a força de atrito vai aumentando. Aumenta mais a força externa, a força de atrito estático, hein? Vai aumentando. Aumenta mais a força externa, a força de atrito estático vai aumentando. Até que você aumenta tanto a força externa que vai chegar no valor que essa força externa vai ser igual à força de atrito estático máximo, e ela acontece quando nesse ponto aqui, em que o corpo vai estar na iminência de se mover. Então, guardem bem, durante todo esse trecho aqui, do zero até a força de atrito estático máximo, o bloco está em repouso. Quando chega na força de atrito estático máximo, instantaneamente ele entra em movimento, tá vendo? E aí ela vira força de atrito dinâmico. Pode ver que ela é menor que a força de atrito estático máximo e ela tem sempre o mesmo valor, tá vendo? A reta é paralela aqui, ó. Ela não muda o valor dela, é sempre o mesmo depois que ele entrou em movimento. Não muda independente da velocidade do corpo, independente do valor dessa força externa que está sendo aplicada. O que você deve saber, informações e dicas. Primeiro, eu repeti de novo. Tá aqui, você tem que guardar essa fórmula, porque essas duas fórmulas, porque elas vão aparecer em todos os exercícios que surgem sobre força de atrito. Então, a força de atrito estático é a força de atrito estático máximo sempre, tá? Que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Entrou em movimento.
ela vira força de atrito dinâmica, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Repetindo, quando se referir ao coeficiente de atrito estático, μe, ele está se referindo ao coeficiente de atrito estático máximo e, consequentemente, à força de atrito estático máximo. E você deve jogar nessa expressão. Força de atrito estático, que é o máximo, é μe vezes a normal. Constata-se experimentalmente que a força de atrito estático, no caso a máxima, é maior que a dinâmica. E que isso implica que o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. Então, por que isso acontece? Porque as reentrâncias e saliências da superfície em contato, elas estão muito mais encaixadas quando o corpo estiver parado, em repouso. Porque quando ele entra em movimento, aí o que acontece? Elas estão deslizando mais umas sobre as outras, facilitando mais a movimentação. Então, quando está em repouso, elas estão mais encaixadas, dificultando mais a movimentação. Depois que entrou em movimento, essas reentrâncias e saliências estão menos encaixadas, quase que deslizando umas sobre as outras e facilitando a movimentação. Por isso, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico e a força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. Você já deve ter percebido isso quando você, por exemplo, vai empurrar uma mesa. Então, você aplica uma força, a mesa não se move. Se aumenta a força, ela não se move. Se aumenta mais a força ainda, até que chega na iminência, aí ela entra em movimento. E depois que ela entrou em movimento, você observa na prática que a força que você está aplicando vai ficar menor do que aquela força de atrito estático máxima que você tinha aplicado. Quando um exercício não fizer distinção entre os coeficientes de atrito estático e dinâmico, ele não fala nada, tá? Você supõe que eles são iguais. Então, o μe seria igual ao μd. Não se referiu, tá? Eles têm o mesmo coeficiente de atrito, o estático e o dinâmico. Essa informação é importantíssima. O coeficiente de atrito, consequentemente, a força de atrito, ela não depende da área da superfície que está em contato. Não depende da área da superfície que está em contato. Assim, não importa. Olha bem, já caiu em vestibular isso. Não importa se os pneus do mesmo carro sejam mais ou menos largos. A força de atrito é a mesma. Ou se o mesmo bloco se desloca para a direita em qualquer uma das posições acima. Tá vendo? O bloco está aqui e aqui. Esse bloco é o mesmo. Olha, ele está apoiado aqui, a área de contato menor, maior e menor ainda que a anterior, que é a primeira. Tá vendo? A força de atrito é a mesma. Por que isso acontece? Veja bem, se o corpo é o mesmo, a massa é a mesma, então o peso é o mesmo. Então, o plano é horizontal, o apoio é horizontal, você tem um peso para baixo, uma normal para cima. O peso é normal, se anula. Aqui a mesma coisa, muda apenas o centro de massa, onde é aplicado o peso para baixo, normal para cima, se anula. Então, o normal é o peso, e aqui é a mesma coisa. Tá? O peso para baixo, normal para cima, ele se anula. Então, guarde bem essa informação, tá? A força de atrito e o coeficiente de atrito não depende da área das superfícies que estão em contato. Mais informações importantes para você. Para o mesmo corpo de massa M, apoiado ou se deslocando sobre um plano horizontal, olha, ele está ou em repouso ou sobre um plano horizontal. Horizontal, hein? A intensidade da força de atrito estático ou dinâmico será dada por Φ é igual a μn. Como o corpo não sobe nem desce, ele está em equilíbrio vertical, tá vendo aqui, ó, o peso e a normal se anulam. Então, essas duas forças se anulam, ele não está nem subindo nem descendo. Então, na vertical, a normal anula o peso. Então, se ele está apoiado num plano horizontal, sempre a normal vai ser igual ao peso. Então, a força de atrito, que é μn, ela fica sendo, como n é o P, ela vai ficar sendo μn, μp e o pmg. Então, Φ é igual a μn, μp, e no lugar do P eu pus mg. Então, num plano horizontal, a força de atrito estático ou dinâmico, ela vale Φ é igual a μ, que é o valor do coeficiente de atrito, m, a massa do corpo, e g, a aceleração da gravidade, tá? Então, Φ é igual a μn, que é igual a μp,
e MG, qualquer uma das três, tá bom? Outra informação, guarda bem, que costuma aparecer em muitos vestibulares e exercícios. O coeficiente de atrito, ele depende apenas das superfícies que estão em contato. O Mi depende apenas das superfícies que estão em contato. Então, se você pegar o mesmo bloco sobre a mesma mesa e levar ele na Terra ou na Lua, eles terão o mesmo Mi, porque as superfícies de contato são a mesma. Então, o Mi, que é o coeficiente de atrito dele, na Terra ou na Lua, o mesmo corpo e a mesma mesa, o Mi é o mesmo. Então, o Mi na Terra é o mesmo que o Mi na Lua. Mas, veja bem, a força de atrito não será a mesma. A força de atrito na Terra é maior do que na Lua. Por quê? Por causa disso aqui. Ó a fórmula da força de atrito aqui, tá vendo? Ó, o Mi é o mesmo na Terra e na Lua. A massa, que é a quantidade de matéria que o corpo tem dentro dele, é a mesma. O bloco é o mesmo na Terra e na Lua. Mas o G da Lua, a aceleração da gravidade da Lua, é menor que a aceleração da gravidade da Terra. Portanto, a força de atrito na Terra será maior que a força de atrito na Lua. Para que um veículo, um carro de corrida, por exemplo, se mova em alta velocidade, deve ter sua resistência do ar diminuída. Por isso, eles devem ser baixos e largos. E deve aumentar a força vertical para baixo, a compressão ao solo, originada, entre outras coisas, pelos aerofólios. Os aerofólios nos carros, ao contrário dos aviões, são voltados para cima. Veja a primeira figura abaixo, tá vendo aqui, ó? De modo que o ar que flui por baixo sofra menor pressão que o ar que passa por cima. Assim, o ar que flui na parte superior cria uma pressão aerodinâmica, tá vendo aqui, ó? Esse carro está indo para a esquerda, o ar está batendo aqui, ó, então ele vai criar uma pressão aerodinâmica e uma força perpendicular à superfície desse aerofólio que comprime o carro contra o chão. Então, mantendo o carro colado ao solo, com maior estabilidade nas curvas, e gera uma força vertical para baixo, que muitas vezes chega a ser 4 vezes maior que o peso do próprio carro. Como o peso do carro aumenta, a força normal que ele troca com o solo também aumenta, tá? Porque Φ é igual a μN, que é igual a μP, fazendo com que a força de atrito com o solo aumente. Tá vendo? Aqui o Φ é μ vezes a normal, mas no caso a normal é o peso. Então, o Φ vai ser μP, μN, N é o P. Então, se a normal aumenta, a força de atrito aumenta. Se a força de atrito aumenta, vai provocar uma maior aderência ao solo. Então, a maioria dos carros de corrida ele possui aerofólios traseiros e dianteiros. Traseiros e dianteiros. Muitas vezes, a força de atrito ajuda no deslocamento. Veja os exemplos. É graças à força de atrito que nós andamos. O pé em contato com o solo empurra o solo para trás. Está aqui o pé, a hora que você vai andar, você empurra o solo para trás. Pelo princípio da ação e reação, o solo reage sobre seu pé, consequente sobre você, todos nós, fazendo com que a gente se mova para a direita. Então é essa força de atrito, que é a reação do solo sobre o nosso pé, sobre o nosso corpo, que faz com que a gente se mova. No nosso exemplo aqui, o pé empurra o solo para trás e o solo reage sobre nós para frente, para a direita, fazendo com que nós andemos, tá? Se o solo estiver muito liso, ou com óleo, ou estiver sobre uma pista de gelo, o atrito fica praticamente desprezível. Então não vão surgir forças de atrito. E ao tentar andar, escorregamos e caímos, o que já aconteceu comigo no piso molhado. A força de atrito também pode servir como força motora no deslocamento de um carro, de um veículo. Veja na figura. Se você quiser acelerar o carro para a esquerda, veja bem, o carro quer ser acelerado para a esquerda. Então, o motor do carro deve fazer o eixo, olha o eixo aqui, ó, e consequentemente toda a roda. Então, o motor está obrigando essa roda a girar no sentido anti-horário, tá? Então, esse é o eixo, o motor obriga essa roda, ela tem tração, então ela está girando no sentido anti-horário,
quando ela gira no sentido anti-horário, o que ela faz? Ela empurra no ponto de contato dela, ela empurra o chão para trás. Pelo princípio da ação e reação, o chão reage na roda, no eixo e, consequentemente, no carro, fazendo com que esse carro se mova para a esquerda. Então, ele está se deslocando para a esquerda. Então, guardem bem essa informação aqui. Em rodas contração, a força de atrito sobre o móvel, sobre a roda, sobre o carro, é a favor do movimento, Em rodas sem tração, um veículo se movendo para a esquerda, veja bem, ó, o carro está indo para a esquerda, Então, como ele está indo para a esquerda, ó, a roda aqui, tá vendo? Nesse ponto de contato, essa roda não tem tração. Então, nesse ponto de contato, ela, como o veículo vai para a esquerda, ele puxa o solo para a esquerda. Nesse ponto de contato, puxa o solo para a esquerda. Pelo princípio da ação e reação, o solo reage na roda para a direita, obrigando essa roda a girar no sentido anti-horário. Então, se ele aplica na roda uma força para a direita, ele está aplicando no eixo uma força para a direita, consequentemente, em todo o carro, uma força para a direita. Então, você tem que guardar que é importante. Ou ainda, em roda sem tração, por inércia, a roda tende a ficar parada. Como ela tende a acompanhar o carro, ela vai ter que girar. Guarda bem essa informação agora. Em roda sem tração, a força de atrito sobre o móvel é contrária ao movimento. Então, se a roda não tem tração, ela é contrária ao movimento. E se ela tem tração, ela é a favor do movimento. Guardem bem essa informação. Os freios antiderrapantes, o ABS, ajudam a parar melhor o carro. Eles previnem o travamento das rodas, eles impedem que a roda trave e proporcionam uma distância de frenagem mais curta em superfícies escorregadias, evitando o descontrole do carro, de uma maneira bem simples. Esses freios ABS, eles impedem que a roda trave. Por quê? Porque se a roda trava, aí o atrito fica dinâmico, e o atrito dinâmico é menor que o estático máximo, e ele derrapa com mais facilidade, e se ele começa a derrapar, deslizar, você perde o controle do carro. Então, o que ele faz? Ele mantém a roda sempre na iminência de deslizar, mas nunca travando, nunca fazendo o carro derrapar, escorregar com a roda travada. Então, ele aproveita melhor o atrito estático máximo. Quando a força aplicada pelos freios, através da pressão do pedal, chega aumentada até as rodas, elas estão na iminência de movimento, que é a força de atrito de destaque é a máxima, que quando acontece isso, o que acontece? O sistema ABS libera instantaneamente a roda, impedindo que ela trave, que ela pare, impedindo que o carro escorregue e mantenha assim a força de atrito estático máxima, que é a força de atrito de destaque, que é superior à força de atrito cinética ou dinâmica, que surgiria caso ele deslizasse. Em outras palavras, o ABS impede que o carro deslize, que a roda do carro deslize, mantendo sempre na força de atrito estático máxima. Aqui o gráfico, esse gráfico apareceu no Enem em algumas universidades de ponta. Tá vendo? O sistema ABS chega aqui, força de atrito estático máximo, tá aqui, tá vendo? Nunca chega no dinâmico, ó. Então, ela faz isso, a hora que ele vai chegar aqui para cair no dinâmico, o que ela faz? Libera a roda de novo, e libera a roda de novo, e libera a roda de novo. Em outras palavras, está impedindo que a roda trave, está impedindo que a roda deslize em solo escorregadio, fazendo com que ela esteja sempre girando e girando próximo da força de atrito estático máximo. E esse processo, tá? Ele é repetido. Pode também aparecer força de atrito na direção vertical, como por exemplo, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Ó. Um bloco de massa M, esse é o bloco, ele é pressionado contra uma parede vertical, tá aqui, ó, por uma força F conforme a ilustração. Então aqui está a parede, está aqui o bloco e tem uma força F externa, você está empurrando esse bloco contra a parede. Aceleração da gravidade, o G, coeficiente de atrito estático, vamos chamar de μ, e a gente vamos calcular a relação entre todos os elementos, todas as forças,
que agem sobre esse bloco para que ele fique em repouso. Então eu vou colocar todas as forças que agem sobre o bloco e também sobre a parede, tá bom? Então, primeiro, F. F é esse F aqui, ó. Força externa, alguém empurrando o bloco contra a parede. Peso, aplicada pela terra, vertical e para baixo. N e menos N. N, quando você empurra o bloco contra a parede, ele vai comprimir a parede com uma força menos N. Ele vai empurrar a parede para a direita. Quando você empurra, vou repetir, quando você empurra o bloco com uma força F, esse bloco vai transmitir, vai empurrar a parede para a direita com uma força de menos N. Mas pelo princípio da ação-reação, se o bloco comprime a parede com menos N, a parede reage sobre o bloco com uma força de mesma intensidade, sentido contrário, que é o N. Como essas duas forças são para ação-reação, elas têm a mesma intensidade que nós vamos chamar de N, tá? O valor numérico dessa é N e dessa é N. Então, esse N que está sobre o bloco é a reação da parede sobre ele. Φ e menos Φ. Veja bem, o peso está puxando o bloco para baixo, então esse bloco tende a descer. Como ele tende a descer, ele vai puxar a parede para baixo com uma força que é menos o Φ. Mas se o bloco está aplicando na parede para baixo uma força que é menos Φ, pelo princípio dessa reação, a parede reage sobre o bloco com uma força para cima, que é o Φ. Então, esse Φ é a reação da parede. Aqui estão as 4 forças que agem sobre o bloco, tá? Que é a força externa aplicada F, reação da parede sobre o bloco N, peso do bloco, a terra puxando ele para baixo, e reação da parede, que é a força de atrito vertical e para cima. Então, eu coloquei essas forças no centro do bloco para você entender melhor. Então, no centro do bloco você tem a força externa F que está empurrando ele para a direita, reação da parede nele para a esquerda, peso para baixo e o Φ para cima. Aí fica fácil de resolver, tá? Na vertical, como o bloco está em repouso, então ele está em equilíbrio na vertical e na horizontal. Equilíbrio na vertical, o peso tem que ser, o módulo do peso tem que ser igual ao módulo do Φ, tá vendo? Mas o Φ é μn e o peso é mg. Então você pega qualquer relação aqui, eu peguei uma, por exemplo, n igual a mg sobre μ. Agora tem o equilíbrio na horizontal também. Como ele não se move na horizontal, ele está em repouso, o n tem que ser igual ao F. N e F se anulam. Então F igual a N, mas o F ele é mg sobre μ. E o N também é mg sobre μ, porque o N é o F, tá? O N é mg sobre μ que eu tirei aqui. Se o N é o F também vai ser mg sobre μ e o N vai ser mg sobre μ. De qualquer maneira, as relações são essas, e dependendo dos dados que o exercício pede, você vai escolher quais dessas relações você vai utilizar. Muito bem, se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil para você, entre o Física Vestibular, agradece se você se inscrever, e mais ainda, procure alguns exercícios interessantes que tem no Física Vestibular, tá em mecânica, fisicavestibular.com.br, mecânica, dinâmica, força de atrito. Lá você vai encontrar um monte de exercícios diferentes de vestibulares de ponta que você pode estudar.